Então você estava procurando aí uma linguagem de programação e acabou caindo no Dart e talvez conhecendo o framework chamado Flutter para construir aplicações web, mobile, desktop, tudo no famoso cross-platform com código só. Mas você não sabe como é que funciona a comunidade, como é que surgiu esse framework aqui, porque ele se popularizou tanto aqui no Brasil. Eu tô aqui para resolver esse negócio, então vou fazer várias coisas aqui hoje. Primeira coisa, contar um pouco da história de como que o Flutter veio. Depois, explicar como funciona a comunidade, as comunidades, não só Flutterando. E aí, para finalizar, dicas de ouro para você que vai começar do zero. Esse é um vídeo longo pra caramba. Mas vai estar marcado aí embaixo e eu espero que você curta. Então, 2023 tá aí, é o ano de você fazer alguma coisa diferente na tua vida. Vai, se arruma, rapaz. E venha conhecer um pouco desse mundo maravilhoso do Flutter. Olá, meu nome é Jacob Moura e você está na Flutterando. Essa é a maior comunidade de Flutter da América Latina hoje. Falo do Brasil sempre nos vídeos e é uma honra. Eu fui GDR de Flutter, que é Google Developer Expert, durante alguns anos ali para poder fazer evangelismo, né? Hoje eu não posso mais fazer isso, deixei isso aí para quem gosta aí, para quem quiser fazer esse trabalho, né? É um trabalho muito bacana e tudo mais, só que, enfim, eu tenho um monte de coisa pra fazer, não dá mais. Então, mas mesmo assim, eu sempre tô por aqui falando do Flutter. Então, se inscreva aí no canal. E também dou dicas de programação geral, não só em Flutter, tá? Se inscreva aí no canal, tá? Veja na comunidade. Links abaixo, tem comunidade no Discord, Telegram, um monte de lugar, tá bom? Então vamos lá. Os vídeos aqui no canal são bem assim, tá? Não tem a pretensão de ser os melhores vídeos, nem nada. Apesar de que o meu sonho é ter um ecossistema de youtubers, assim, de blogs e tal. Que o Brasil ele fosse assim, mais, entendeu? Tivesse realmente uma network de vídeos, assim, muito grande, né? Mas já tem muitas pessoas legais que fazem vídeo no YouTube ali, né? Mas agora, eu vou contar a minha visão, mano, de alguém que conhece o Flutter desde antes dele não se chamar de Flutter, né? E por que nasceu as comunidades. Vamos lá. Eu sou programador Android há muito tempo já. Comecei em 2013, né? E lancei um aplicativo chamado Biblinário nessa época para testar, né, essa linguagem. Esse aplicativo pegou mais de 500 mil de downloads. E até hoje tem um monte de gente que tem saudades aí do aplicativo. Existe um outro aplicativo que tomou o nome ali, mas é porque eu perdi, enfim, em uma disputa de igrejas ali, né? Entraram até os advogados das igrejas querendo algumas coisas relacionadas a hinos ali. Então eu desisti. Eu fiquei meio de saco cheio. Falei, ué, como é que é um negócio de graça os caras estão querendo ganhar dinheiro? Aí eu peguei e larguei de mão. Então eu fiquei... eu larguei um pouco assim de mão dos aplicativos, mas esse aplicativo fez o Brasil me conhecer. E quando eu falo Brasil, eu falo as pessoas que contratam. Então eu comecei a ter muito trabalho. Desde 2014 em diante, eu consegui realizar o meu sonho de trabalhar em casa. Legal, né? Todo mundo, assim, gosta de trabalhar em empresa e tudo mais. Meu sonho era trabalhar em casa. Trabalhava em várias empresas e tudo mais, assim, e eu não gostava. Pô, eu queria muito trabalhar em casa e tal, e eu consegui em 2014. A partir daí, os meus estudos no mobile se intensificaram e eu larguei um pouco de mão a parte aí do desktop, porque eu trabalhava com Java, né? Então, fiz várias coisas em C# também, mas eu realmente ficava mais tempo no Java. Fiz vários aplicativos que são utilizados até hoje, lá com Swing e JavaFX. Muito doido, né, essa questão. Swing e JavaFX, coisa de gente velha, né? Daí, então, eu sempre estive na comunidade de Android. E, em algum momento, por conta dos clientes e tudo mais, eu precisei aprender o iOS também, com o Swift. No lançamento do Swift, eu tinha um pouco de medo do Objective-C, tá ligado? Mas quando eu comecei a aprender ele, eu ficava um pouco assustado. Quem não ficava? Mas com o Swift, as coisas ficaram melhor. Então eu aprendi o Swift, fiz alguns aplicativos também. Tem aplicativo até hoje ali rodando, né, para empresas, assim. Um ruim, né, que a gente nem pode falar que a gente fez e tal, para alguns aplicativos. Mas roda até hoje e é incrível como o Swift é muito bacana
de se trabalhar, né? E aí, já apareceu uma coisa, já ficou constante esse negócio de fazer aplicativo para Android e iOS. E eu cobrava para Android e iOS, são dois projetos diferentes, né? Os clientes achavam um pouquinho ruim às vezes, né? E a gente tentava explicar que um nativo é melhor do que um híbrido e tudo mais. Toda aquela questão de híbrido que tinha naquela época era baseada em WebView. Meu Deus. Peraí. Quase vomitei. Corda. Phone Gap. Aí veio o Ionic, que até assim é baseado nisso, mas dava pra suportar um pouco, porque o Ionic ele era baseado num dos meus frameworks favoritos, o Angular, né? Desde muito tempo, desde 2015, eu comecei a ver o Angular, né? O Angular 1, e eu adorava aquela questão de reatividade, eu comecei a me apaixonar por reatividade. Aquela época que eu conheci o RxJS, então eu adorava reatividade. Aí depois, quando veio o 2, eu apaixonei mais ainda porque eu adoro padrões. Mas eu vi que a comunidade não gostou muito, né? Porque, assim, é a facilidade, né? Negócio de padrão aí de mercado, porque eu trabalhava com empresas e empresas grandes. E para ele, eu já sabia qual era a importância daquilo, né? E, sendo bem honesto, aplicar um padrão numa empresa grande também é legal, porque para mim era mais lucrativo, demorava um pouco mais tempo e tal. Então, tinha vários benefícios, além que as próprias empresas sabiam que ter um projeto bacana e bem estruturado ia durar muito mais tempo. Até hoje, tem um projeto com Angular rodando ali, mano. Já vai fazer seus 7 anos os projetos e eu tenho uma vontade de passar de todo pra Flutter, mas deixa lá funcionando, né? Tá gerando um ativozinho. Daí, então, como eu falei antes, veio a necessidade do cross-platform. E em 2015, fatídico ano em que todo ano eu acompanhava o I.O., né? Eu lembro que quando eu trabalhava em empresa, todo o Google I.O., eu pedia à tarde pro chefe pra mim não trabalhar, pra mim ficar assistindo, explicava o porquê e tal. Então já era de praxe, dava um e-mail, Google I.O., eu parava tudo no dia e assistia sozinho ali, não tinha uma coisa que eu sentia falta, não tinha tantos amigos assim, até na faculdade mesmo conhecia poucas pessoas. Então, assistir aquilo ali, eu vi um cara lá, né, um cara que a Google tava fazendo, né, baseado em Dart ali, esqueci o nome da desgraça ali agora, mas era uma proposta cross-platform. E a gente achava estranho, porque a gente queria o foco no Android, né? E ela tava naquela treta, e era uma treta, em 2015 aquela tava muito em vigor, que é aquela treta do Java. Do Java com a Google, né? Então a gente tava muito querendo ver uma forma daquilo se resolver. E aí veio o Kotlin. Então nós fomos tudo no Kotlin lá. Todo mundo que era do nativo ali abraçou o Kotlin ali 2016 em diante, era só Kotlin, né? Mas já ficou aquela setelha ali, mano, o Google tá trabalhando no cross-platform pra quê? Ela devia investir, então a gente tinha raiva da Google, porque a gente queria que ela investisse no Android, né? Investisse no Android, esse negócio de cross-platform eu não defendia, eu falava assim, mano, nativo é raiz, tá ligado? Nativo, aquilo ali, todo mundo que chegava com cross-platform, eu já criticava, eu falava assim, mano, esse negócio não vai dar certo, olha só as limitações. Aí, eu até tentei estudar o React Native, Xamarin e tudo mais, mas quando eu abri o projeto e o projeto não funcionava, aquela época ali, o projeto do React Native demorava 10 minutos para iniciar. 10 minutos. Eu não tô zoando, é real. 10 minutos para iniciar. Agora eu nem sei como é que tá, se tá menos, enfim. O do Xamarin também, ele nem funcionava, né? Enfim, né? Tinha que fazer algumas coisas para ele funcionar. Então eu já achava isso muito estranho, né? E também via que, enfim, a gente sabe que tinha uma demanda, mas eu já tinha aceitado que o negócio é nativo, não tem cross-platform que funcione bem. Daí, as demandas, todas as demandas ali começaram a ficar muito constantes, né? Eu tinha uma empresa na época, e na minha empresa eu trabalhava só com nativo e fazia o nativo do iOS, treinava algumas pessoas ali, então eu sempre gostei de trabalhar assim, né? Com ter pessoas ao meu redor. Mas, de novo, em 2017, se eu não me engano, o pessoal do Google falou novamente, assim, alguma coisa relacionada ao seu cross-platform baseado no Dart, já com o nome de Flutter. E já estava assim, numa versão para testes ali. Aquela hora, eu lembro que eu olhei para aquilo e pensei assim.
Isso deu no Tecmundo, se eu não me engano. Tecmundo, um canal assinou e falei, pô, falando negócio de programação, deve ser um negócio louco. Mostrando lá, Google tá trabalhando com, enfim, querendo fazer um cross-platform. Não falou com esse nome, né? Mas a Google tá querendo resolver o maior problema de programação. E já vinha falando-se também do Fuchsia, né? O sistema operacional da Google. E como a Google já tinha aquele negócio ali de, vou iniciar um negócio e se não der certo eu simplesmente largo, a gente pensa, esse negócio aí lá vão largar, então nem me importava. Daí então, as pessoas, elas realmente, eu acho que elas pensaram igual, porque, tipo, não tinha tanto hype. Só que em 2017, a minha empresa, ela explodiu de projetos assim, e não dava mais pra ficar fazendo no nativo, porque meus clientes não queriam pagar o do nativo, por mais que a gente falasse assim, o nativo é melhor, esse negócio de cross-platform é uma porcaria e tudo mais. E é aquela coisa que todo mundo de nativo defende, que eu defendia também, né? Então por isso que quando você vê alguém de nativo ele defendendo, saiba que era uma vertente da comunidade que as pessoas pegam, né? Que o nativo é superior a tudo e tudo mais. E no fim das contas se você hoje eu trato não como superior, trato como uma ferramenta realmente principal, uma base principal para as coisas acontecerem, né? Tipo como é que é o C, o C++, né? Então você precisa dessas linguagens de baixo nível para as coisas funcionarem. E hoje eu trato o Android, o Switch nativo dessa forma. Daí então, nós temos aí em 2017 essa demanda e eu tive que engolir um pouco o meu orgulho e falar assim, mano, vamos ter que trabalhar com algum cross-platform. E aí a gente foi ver, vi aquele do Google, mas falou, pô, esse negócio não vai vingar não, deixa pra lá. E vamos trabalhar com alguma coisa que tem uma resenha melhor. Já fiz algumas coisas com Angular. E o Angular 2 truando ali, aí tinha o Ionic. Então a gente pensou, vamos trabalhar com Ionic. Eu acho que eu cheguei a fazer uns 10 aplicativos assim durante o ano de 2017 a 2018 com Ionic. Já tinha até largado um pouco o Android nativo, não tinha mais demanda pro nativo, né? Por nenhum dos dois nativos, nem pro Swift nem pro Android. Tudo que eu fazia era o Ionic lá e agradava o preço por causa do tempo que demorava pra fazer. Então, olha só que da hora. Nós começamos a sentir que o cross-platform realmente era o futuro. Não só por uma questão de segurança das coisas, mas é questão de mercado. O mercado ele costumava ir para esse canto ali, né? E aí, quando foi em 2000 e final de 2017, passando para 2018, em dezembro, janeiro, eu tive um pequeno problema. Eu precisei fazer uma animação muito forte lá, né? E aí eu consegui fazer no Ionic. Com CSS, trigger, nossa, me dá até coisa só de lembrar. Mas funcionava. Só que funcionava muito ruim. Era se arrastando e não tava legal. Podia ir pra produção, para release e não tava legal, porque era um browser rodando ali. Naquela época, assim, os celulares top de linha não eram tão bons assim também. E nem todo mundo tinha acesso. Então, nos celulares padrões, aquilo ali não rodava direito. E então, assim, eu tive que procurar uma coisa, assim, umas novas coisas. Isso aí já estamos falando já de janeiro de 2018. Então, a gente simplesmente parou tudo e pensou, mano, não dá pra... O Ionic vai até aqui. Esse aqui é o limite dele. Fazer crudezinho, fazer as coisinhas até vai. Agora, a partir daqui, fazer animações, deixar as coisas diferenciadas, não dá. Então, a gente começou a caçar outras coisas. Deu mais uma chance pro React Native. Tava do mesmo jeito, só que tinha ali em 2018... Eles começaram a fazer o Fabric, que disse que até tá funcionando hoje, mas não sei como é que tá essa parada, que era uma bridge, né? Era uma bridge lá do JavaScript. E é bem louco, né? Como as coisas elas foram evoluindo para isso, né? De eu não ter bridge, mas eu fazer as coisas mais nativas possível. Então, depois de procurar, tentei, vi que não dava certo para mim. Não gostava muito do React, até porque eu sempre fui acostumado com Angular, né? Então daí você já tira. Time Angular aqui é complicado o React, sabe? Aqui pra mim é uma bagunça. Até hoje eu olho o código React e acho aquilo extremamente bagunçado. Então tentei o Zemany. O Zemany que já tinha os Zemany Forms agora, né? Porque o grande problema do Zemany era que ele fazia o código nativo ali rodar junto, né? No C Sharp. Mas as interfaces você tinha que desenhar separadamente, né? Do Android uma coisa e do iOS uma coisa.
mas já tinha ali os Emaniforms, né? Que era uma forma de você fazer tudo ali, mas era muito ruim, muito feio, sabe? Muito feio os Emaniforms, é muito feio. Não sei se a galera usa hoje, mas é muito feio aquilo ali. E eu não gostava, então eu peguei assim, mano, o que que tem que eu não olhei fora essas modinhas aqui? Daí de novo eu caí no framework da Google, o Flutter. E aí eu falei, mano, eu já tô testando tudo aqui, já tô fazendo laboratório. Por que não baixar essa parada aqui? Lembro que ao baixar o SDK eu já achei mais estranho. Eu falei, pô, tudo eu tenho que dar uma instalada legalzinha e tal. Aqui eu só tenho que baixar fazer um clone e colocar a pasta bin na variável de ambiente que já vai funcionar as coisas. É isso. Mas como é que ele faz a compilação dos binários internos por nativo assim? E aí eu maravilhei com aquilo. Falei, realmente facilitou demais ali. E aí, quando eu vi a instalação fácil, eu falei assim, mano, esse negócio aqui é esquisito. Vamos tentar? Daí, cara, eu abri pra testar. A primeira coisa que eu vi, o código do Flutter, aquele Hello World, eu comecei a pensar assim, mano, isso aqui nunca vai dar certo. Olha isso aqui, porque eu era acostumado o quê? Linguagem de marcação, linguagem de programação. Né? Você tinha ali o HTML e o JavaScript, ou no meu caso HTML e o TypeScript com Angular. Ou você tinha o XML ou o Kotlin, ou a outra linguagem que é uma espécie de XML lá e com Swift no iOS. Então não fechei a minha vista direto para o Flutter, não fiz tanta vista grossa, porque aquilo me lembrou muito o que eu já era acostumado a trabalhar no passado, que era com Java, com Swing. Então para mim, eu preferia, em vez de usar o XML, o JavaFX também, eu preferia construir na mão, colocar os parâmetros na mão, eu adorava aquilo. Então linguagem declarativa, para mim, apesar de estranha, eu gostava. Eu só achava estranho. E muito mais o Flutter, porque geralmente o código ele é assim. E o Flutter é na vertical. E eu olhava aquilo e falei, mano, isso nunca que vai dar certo. Mas vamos ver a performance, vamos ver até onde vai. Rodei o aplicativo ali, abri no meu Android, sem dar erro. Eu falei, nossa, já tem um diferencial, porque o React Native e o Daemon, você iniciar, se você instancia ele, inicia, ele dá erro. Mas naquela hora lá, né, eterno beta, né? Eu acho que o React Native ainda tá em beta, né? Não falando mal, né? Até porque muitas das coisas do Flutter veio disso aí também, mas naquela época isso me surpreendeu. Daí eu coloquei em prática ali de fazer, assim, de começar a aprender, vendo a documentação. Vídeo na internet, escasso. Quase nada. Mas, cara, como todo bom javeiro, eu pensava o seguinte, não é sobre ter vídeo, mas é sobre ter documentação. Se a documentação não ensinar, eu nunca vou aprender. Então eu olhava o Dart, a documentação do Dart e do Flutter. Daqui vai a primeira dica para você que vai aprender. É a documentação, meu querido. Se você não souber entender a documentação, a linguagem ela não presta. Se você tiver que ver um vídeo porque você não entendeu a documentação, a linguagem ela não presta, né? No passado as documentações eram pior. Olha a documentação do PHP. Olha a documentação do Postgres. São documentações extremamente ruins de ler. Normal. Mas ainda é entendível. Agora, se você olhar a documentação do Dart, da linguagem Dart, e depois do Flutter, você vai ver que é incrivelmente simples de compreender. E isso foi o segundo ponto que mais me chamou a atenção. A documentação era fantástica naquela época. Fantástica a documentação do Dart. Nossa, até hoje, eu acho que a única documentação que supera é a documentação do Ruby, do Ruby. Eu acho a documentação do Ruby extremamente superior a tudo que existe no mercado. E a do Kotlin, hoje, ela é muito boa, mas no passado ela não era boa. Isso melhorou em 2020, a documentação do Kotlin. Era muito ruim. Agora tá muito boa a documentação do Kotlin pra você. Mas aí eu comecei a botar em prática, comecei a entender, comecei a fazer animações, que era o meu objetivo. Falei, bora ver como é que fica as animações disso daqui. Aí eu comecei a fazer as animações. Quando eu vi rodando num emulador liso, eu não acreditei. Aí eu peguei um celular antigão, que eu tenho sempre vários celulares aqui em mão. Eu acho que todo desenvolvedor cross-platform tem que fazer isso, ele tem que ter vários celulares.
Daí eu instalei no celular ruim. Rodou de primeira e a animação rodou bacaninha. Eu não esperava rodar em 60 FPS. Esperava rodar pelo menos em 20, rodou em 30, assim. Falei, mano. E nem tá em release ainda. Aí eu falei, cara, isso aqui é bom? Então eu comecei a rodar a minha animação que eu tinha que fazer no cliente. E aí, pasmem, eu comecei a refazer todo o aplicativo que eu tava assim uns 2 meses fazendo no Ionic. Aprendendo e estudando a linguagem. Real Framework, eu fiz ali. Tá, vamos botar 3 semanas. Eu portei todo o aplicativo ali pra dentro. Com a animação e tudo. Quando eu fiz aquilo, eu falei, isso aqui é o futuro. Rodando no iOS e no Android. E em celulares ruins. Esse é um outro ponto. Celulares antigos. Tava rodando bem. Porque é um dos pontos que eu falava do nativo. Ó, a maioria das pessoas hoje no Brasil usa celulares abaixo da média. Então não adianta o teu aplicativo só rodar nos high-ends ali. Tem que rodar nos celulares mais antigos. Aí eu vi isso aqui no Flutter. E eu pensei, mano, mas nós estamos numa versão muito antiga do Flutter ainda. Muito antiga. E aí eu, assim, muito antiga não, né? Uma versão assim que nem era lançamento ainda. Era beta. E sim, eu peguei alguns problemas, inclusive já ajudei a solucionar, né? Tanto no Dart quanto no Flutter, né? Então, a comunidade, ela não estava tão ativa. Não só aqui, no Brasil, no mundo inteiro, o Flutter a comunidade não agia muito. E eu achava isso extremamente estranho, né? Eu comecei a achar a linguagem muito boa, mas aí eu lembrei que eu tinha um monte de estigma por causa do Flutter sobre cross-platform como desenvolvedor nativo, porque eu passei primeiro por React Native e Xamarin. Pode ser excelentes agora, mas na época era muito difícil. Então, o meu preconceito era por eu ter passado, na minha opinião, por frameworks ruins. Eu achava que todo cross-platform, toda proposta de cross-platform era ruim. Daí eu vim aqui e vi o Flutter e vi que não era assim. Então, eu percebi que ele estava assim meio devagar. Daí, eu comecei a olhar as comunidades de Flutter, porque, porra, eu queria muito falar sobre isso, eu achei interessantíssimo. Primeira coisa que eu fiz quando eu vi isso ali, eu comecei a entrar nas comunidades. Né? E o que eu via nas comunidades? Paradas. Tinha um canal no Telegram, tinha 200 pessoas. Ninguém falava nada. E tinha um outro do Dart Brasil também, e tinha pouquíssimas pessoas também, acho que, não se não me engano, tinha 50. E eu conheci pessoas legais dentro das comunidades assim também. Só que era parado. Daí eu... Mano, isso aqui é muito estranho pro framework incrível desse, uma comunidade parada dessa. Tem tanta coisa legal que a gente pode falar, que a gente pode fazer, mas todo mundo tava com aquele negócio, principalmente vindo da galera do React Native falando, não, mas esse é um negócio novo e tal, melhor deixar isso aí amadurecer e nem tocar e tal, pra, enfim, jogar vareia, tá ligado? Eu fui falando a minha visão, tá? Enfim, não pense que eu tô criticando o React Native porque eu falei, eu tô falando o que aconteceu e a minha visão. Daí eu via canais da internet começar a falar do Flutter, mas era sempre assim. Ah, o Flutter e o React Native é isso, né? O React Native já tá no mercado há muito tempo e tal, não sei o que, e o Flutter ainda nem lançou e tal, então assim, não vale a pena você focar no Flutter. Todo mundo, e era o cara com a camisa do React Native falando, eu lembro até hoje disso. Me dava raiva. E aí eu pensei, mano, a gente precisa agitar essa comunidade. Eu lembro que, assim, em maio daquele ano, 2018, veio a apresentação do Flutter mesmo em Release Candidate. Né? A versão acho que 0.6, se eu não me engano. E aí, foi aquele momento que eu tinha aquele estigma de, mano, não posso ficar anunciando um negócio que é parado, né? Do jeito que eu fazia o evangelismo com o Angular, né? Evangelizei vários lugares com o Angular, assim, aí eu pensei, porra, como é que a gente vai fazer pra galera utilizar? Porque quanto mais pessoas utilizar, mais vai crescer, e eu, sinceramente, pô, se eu tenho que trabalhar com cross-platform, eu quero trabalhar com Flutter, eu não quero trabalhar com Ionic, por favor, alguém me salva. E aí, meu único jeito era fazer a comunidade crescer. Daí, começamos os trabalhos aqui, então. Falei, mano, o que tá faltando?
eu vou fazer tudo que tá faltando e tratar o Flutter como o hype que ele é. Criei blog, vi que a galera não tá começando nas comunidades, aí na época eu pensei assim, mano, será que é porque as pessoas não têm acesso direito? Então eu criei grupo no WhatsApp, porque era limitado, mas assim, não tava com pretensão de crescer, eu queria só uma comunidade, né, pra dar certo. O Facebook e tudo mais, e comecei a falar as coisas no blog e tudo mais, e eu comecei a fazer vídeo no YouTube. Sempre falando de hype, de hype, de hype, de hype, de hype. Alguns vídeos eu vou removendo os vídeos durante o tempo, porque, meu Deus do céu, o vídeo antigo é bem esquisitão. Fui falando, o canal foi crescendo, as coisas foram crescendo e tudo mais, e aí a gente saiu lá do WhatsApp e foi pro Telegram, porque não cabia mais e já tava criando vários outros canais lá. E aí nasceu a Fluterando. Começamos a fazer isso aí naquele meu ano, que era o ano sabático de estudo, né, 2018, então eu tirei o ano todo para estudar. Comecei a estudar bastante, comecei a falar bastante de Flutter ali. Em 2018, houve o lançamento do Flutter em release. Eu lembro que eu sempre tratava como um hype. Se você assistir os vídeos, assim, a live, né, você vê que é bem divertido. Eu sempre tentei colocar aquilo como hype que ele era, e deu certo. Naquele momento a gente não sabia, mas a gente já estava figurando entre uma comunidade assim, uma das maiores comunidades do mundo. E só mais lá pra frente a gente soube que a comunidade brasileira, mesmo muito pequena, ela era a segunda maior que tinha no Brasil. Passou muito tempo assim. Hoje nós somos a terceira maior comunidade que tem no mundo, o Brasil. Porque o Brasil é grande demais e forte demais no Flutter. Daí começamos a falar, a comunidade cresceu. Muitos daqueles pontos que as empresas tinham medo, né? De, é melhor usar React Native ou Flutter. O React Native porque o React Native tá mais maduro. Maduro entre aspas. Mas o Flutter já tinha lançado, a Google lançou a release. Não tava mais em beta. Tava lançado 1.0 no dia 4 de dezembro de 2018. As empresas começaram a fazer as coisas. Eu lembro que eu fiz um clone da Nubank em 2 horas. Lançou. Fora também as coisas do Igor, né, que é um cara lá da Nubank também. Ele fez várias coisas assim ali dentro, ele conseguiu ver isso aí, conseguiu provar. E eu lembro que eu peguei vários processos do WhatsApp, do OLX, muitas coisas. E eu lembro que caiu ali a ficha, né, do Nubank, e eles começaram a produzir. A Nubank também começou a fazer o aplicativo dele em Flutter. Com apoio até do Google. E aí eles começaram a fazer. Então, se um grande banco hoje, o Nubank, ele tá totalmente migrado pro Flutter. E aquilo foi o estopim. Um banco fazendo as coisas no Flutter, aqui no Brasil, todas as empresas começaram a abrir os olhos. Só que não tinha com quem falar, né? Então, aí eu e os meninos da Flutterando, Deivão, Beowulf, Matheus, nós começamos a evangelizar. Inclusive, eles trabalham num programa de startups. Então, toda vez que tem uma startup nova no Google, você tem que falar de Flutter, eles vão lá e falam. E eu ficava evangelizando aqui como um Google Developer Expert, né? Mas foi em 2020 só, mas antes eu fazia as coisas sem. Participamos de vários eventos. 2019, fizemos vários eventos mesmo. No começo de 2020 também fizemos eventos. Fomos chamados para retransmitir o evento do Flutter Interact. Foi muito legal. E aí, as coisas começaram a acontecer. Né? Começamos a ficar mais próximo da Google, começamos a ver as coisas rodando aqui certinho. Cara, muito interessante, de verdade. Foi muito interessante. E sabe a melhor coisa que aconteceu pra mim na minha vida? É eu ter conhecido várias pessoas bacanas. Óbvio que a gente sempre vai ter problemas quando a gente lida com comunidade, porque sempre tem os picaretes e tudo mais, que eu vou bater até dizer já chega aqui no canal. São poucos, a gente fala muito assim, mas são poucos. De fato, o que aconteceu de verdade foi conhecer pessoas maravilhosas demais na comunidade que ajudaram. Uma coisa que estava faltando na minha vida era pessoas assim. E com a Fluterando, né, as pessoas começaram a interagir mais com a comunidade. Não havia uma comunidade no Brasil e nenhuma linguagem como a Fluterando. E isso era incrível, né? As outras comunidades ela meio parada e meio que a Fluterando, como uma comunidade, começou a incentivar as outras aqui a tirarem
assim, as aranhas, assim, de si. Foi tempos bem incríveis ali. Daí, no meio de toda aquela explosão, a gente conversando com várias empresas, chamando, dando consultoria e tudo mais, veio a pandemia. E o Flutter foi continuando a crescer, mas o meu medo era que o hype ele se parasse por aí. Foi aí que a gente começou a investir mais em vídeos aqui e começamos a fazer vários tutoriais e tudo mais. Mais focado para empresas. E é um negócio que eu vou falar até depois, né? Mas a gente começou a falar muito de arquitetura. Mas quem está começando não precisa focar tanto em arquitetura, tá? E eu vou explicar depois o porquê. Nós começamos a falar bastante arquitetura por causa das empresas ali, para as empresas terem uma segurança maior no código ali. Fazemos isso constantemente, criamos várias ferramentas aqui, nós temos muitos packages, acho que no mundo inteiro, nós somos a entidade, a comunidade que mais tem packages, mais tem ferramentas para a comunidade. Então a coisa foi evoluindo, chegamos num ponto em que o Dart ele começou a evoluir demais. Qual o ponto principal do Flutter? O Dart só era usado no Flutter e todo mundo já tinha se tocado nisso. Já tinha largado o Angular Dart, já tinha largado todas as outras propostas do Dart. Então tudo que o Flutter precisava e a linguagem não tinha, a linguagem tinha que evoluir. E uma da evolução que foi necessária foi quando passamos para o Flutter 2.0, que era ativando o NuSafety do Dart. O NuSafety é o seguinte: sempre quando a gente produzia algo, as nossas variáveis que a gente criava, elas poderiam ser nulas, né, quando a gente declarava elas. E aí toda vez que a gente recebia, a gente tinha que testar essa variável, ela é nula. Se ela for, não deixa fazer tal coisa. E se você não fizesse isso e fosse o nulo em tempo de execução, o erro ele só explodia na cara do cliente. E isso era muito ruim. Então, nós aqui ficamos assim, era muito ruim. Então, passou-se para o NuSafety. Agora é o contrário. A tua variável ela não podia ser mais nula, não existia mais variável nula, a não ser que você quisesse, colocando uma interrogaçãozinha depois do tipo. Essa mudança assustou muita gente, mas um ponto principal mesmo assim, a gente sabia que aquilo ia ser muito bom. Foi uma época muito conturbada, porque muitos packages precisavam ser migrados e a gente tentava convencer as pessoas. O NuSafety é bom. Hoje, não precisa mais disso, né? O NuSafety ele é incrível e todo mundo sabe que é muito melhor do que a gente declarar um parâmetro muito nulo. Mas tá dando erro, coloca interrogação. Isso é porque as pessoas não estudam. Então, NuSafety é um ponto que a gente tem que sempre estar estudando. Então, a comunidade cresceu bastante. Temos a versão 3 do Flutter e agora estamos à porta da versão 4, que nós sempre vamos cobrir aqui no canal. Então, esse é um canal dedicado ao Flutter? Não. No futuro, vamos sempre falar de outras coisas, apesar do nome. Mas sempre alguma coisa do Flutter estiver em voga, nós iremos falar aqui, retransmitiremos todas as outras coisas assim relacionada ao Flutter também, beleza? Então, isso aí é um ponto que a Flutter sempre vai fazer, então você nunca vai ficar desamparado de conteúdo, né? Nunca vai ficar desamparado. E não precisa, tem muitos YouTubers gringos agora que falam. E aqui no Brasil nós somos a terceira comunidade. Estamos falando do Brasil, não só de Flutterano. A comunidade, o Brasil usa o Flutter, é o terceiro país que mais utiliza Flutter no mundo. Só perdendo para China e Ásia, aí é meio complicado, né? Concorrer. Então, esse aqui é o histórico do Flutter. Quando chegar no Flutter 4, tá às portas com o Dart 3.0. Com certeza nós iremos acompanhar e mostrar para vocês. Beleza? Agora, a partir daqui, eu gostaria de dar dicas para você que está iniciando nesse maravilhoso mundo aqui do Dart e do Flutter. Beleza? Depois dessa história. Gente, primeiro passo. Lembra como eu comecei? Falei no começo. Nós precisamos entender a linguagem de programação antes do framework. Para você ser um bom programador Flutter, você precisa ser um ótimo programador Dart. Esse é um segredo que eu sempre falo, mas que às vezes algumas pessoas negligenciam. E o Flutter ele é um framework do Dart. Dart é uma linguagem de programação. Aprenda a linguagem de programação, puramente a linguagem de programação, e isso vai te fazer entender melhor o framework. Então, um primeiro passo, não só sobre Dart, mas tente entender sobre algoritmo e estrutura de dados. Coisas que você aprende para qualquer linguagem de programação.
Não simplesmente pense que programação, como para muitos passam um ano e fazer isso, programação é só ir na internet, copiar o código e ver se funciona. E num tentativa e erro de código. Não é assim, tá ligado? Programação, você tem que entender a regra de negócio, saber o que você está fazendo. E para isso você tem que entender como funciona a ferramenta. Todas as linhas de código que você escrever, você tem que entender por que está lá. E para isso é estudo. Isso vai te tornar um programador melhor. É isso que a gente bate aqui direto aqui no canal, tá bom? Programador melhor é aquele que domina o Dart, tá? E se você está com vontade de seguir nesse caminho do Flutter ali, nós temos um roadmap. Temos um roadmap que no primeiro momento, né, no primeiro parte desse roadmap, nós temos a parte aqui falando sobre como aprender Dart e damos os caminhos de onde você aprendeu Dart, tá? Então, siga o roadmap que você vai ser bem sucedido. Então, após você focar no Dart, eu recomendo que você abra um playground, crie um projeto Dart puro sem Flutter e comece a brincar só com a linguagem, para você entender sempre a linguagem funcional, a linguagem funcionando, fazendo alguns algoritmos e entendendo como funciona a sintaxe ali. Isso vai te ajudar no Flutter. Essa é a primeira dica de ouro para você fazer isso aqui, tá? De ouro. É mais importante até do que você ficar copiando telinha. Você entender algoritmos, você replicar algoritmos, né? Para parar e saia desse estigma de achar que programação é ir no Stack Overflow, copiar e colar ali. Não é, tá bom? A segunda dica que eu quero dizer para você é o seguinte. Quando você for estudar no Flutter, tente entender o que você está fazendo, os widgets ali. Então, tem um playground do Flutter também. Pegue o widget e aí você pega o widget ali e vai desmembrando ele, entendendo todas as partes dele, tá? E isso vai fazer com que você saiba utilizar em outras situações. Aproveite esse momento que você precisa usar isso no projeto e entenda para que nos próximos projetos você não precise passar por isso dali. Você não vai decorar tudo, por isso você usa a internet. Mas você precisa ter uma base do que você vai utilizar, uma base do que você vai fazer, mesmo que você esqueça depois a sintaxe, né? Mas você precisa entender para que funciona, né? Então, tente programar ali sabendo o que você vai fazer no Flutter ali. Pegue com cada bloquinho, entenda. Em cima dessa dica, eu quero falar para você, quando você estiver fazendo alguma coisa em Flutter, sempre separe em arquivos. Perca esse medo, porque todo mundo quer fazer num arquivo só. Perca esse medo de separar as coisas. Ai, mas fica muito difícil. Não, isso se chama coesão. É importantíssimo que você separe em camadas. O widget vai fazer uma coisa, pega esse bloco de widget, coloque em um outro arquivo, componentize. Se acostumar com isso, vai fazer com que você tenha um código extremamente mais organizado, tá? Extremamente mais organizado. Então, não se preocupe, perca esse medo de trabalhar com vários arquivos. Essa é a maneira mais fácil de você trabalhar. Não é mais difícil, né? Então mude essa chavinha na cabeça de vocês. Daqui, quando você estiver trabalhando com Flutter, você vai perceber, não agora, né? Lá pra fora, né? Quando você estiver vendo os vídeos, você vai ver que a galera anda meio perdida em gerenciamento de estado, né? Aqui no Brasil, muito no passado, nós já discutimos sobre isso e já resolvemos sobre isso, né? A conclusão é, não se prenda a nenhum gerenciamento de estado. Não existe gerenciador de estado, tá? Como o pessoal fala que tem lá fora, eles falam muito isso. Eles vão aprender que não existe, tá? Existe padrões de gerenciamento de estado, né? E reatividades. Não se prenda a isso. Às vezes você só vai usar um padrão de gerenciamento de estado quando você precisar conectar um controller, uma história na view, ou seja, um código componentizado. Se você precisa trocar o estado para um botão ou qualquer outra coisa, sempre prefiro o set state. Não cai em duas mentiras. São duas mentiras que você pode escutar e você sai fora. Primeiro, stateful é mais pesado que stateless. Isso é mentira, tá? Não caia nessa falácia, porque todo builder, todas as coisas que você for utilizar para mudar a tela, precisa ser um stateful. Então, por dentro você tem um stateful sempre. Não caia nessa falácia aqui. E outra coisa, todo mundo que é profissional no Flutter, trabalha com Flutter de verdade, 80% do seu gerenciamento de estado é feito com set state. Então não tenha medo de usar o set state. Muito pelo contrário, abuse do set state. Tente componentizar alguma coisa relacionada à regra de negócio para fora, né? Para um controle, uma história, um bloco, coisas assim que você pode aprender. Mas só para regra de negócio.
relacionado à tela, trocou um botãozinho, ou quando apertar, trocou um botãozinho ou fez uma animação, set state na veia, cara. Você não precisa tudo, vai trocar um botão de cor quando apertar aqui, fazer uma validação ali e tudo mais. Não. Você não precisa criar blocos para tudo, ou stories, ou controles. Usa set state ali, é muito mais simples e é assim que tem que ser, tá? Gerenciamento de estado é muito insignificante. Só serve para você conectar um código dentro da tua view, né? Quando você dividir os dois aqui. Então, não cai. A segunda, então são duas coisas, como eu falei. Não cai nesse negócio de set stateful. É pior do que stateless, não existe isso, tá? E também não caia na falácia de achar que set state é ruim. Muito pelo contrário. De todos os gerenciamentos de estado, o set state é o mais otimizado. Mas ele rebuilda toda a tela. Mas o Flutter sabe lidar com isso. Ele não desenha toda a tela, ele só desenha o que é necessário. Ele fica rodando, ele só desenha o que é necessário. Então não tenha medo de usar o set state. Duas dicas importantíssimas para você. Tá aqui a dica mais importante para você que está iniciando. Você sempre vai ver outras pessoas, falando de design patterns e arquitetura. Isso é uma coisa para quando você tem mais experiência. É futuro. Quando você está iniciando, você não se preocupa com essas coisas. O que você vai fazendo? Aprender a usar o Flutter da maneira que vier. Aí vai adicionando algum design patterns, são padrões que nós desenvolvedores utilizamos mundialmente. Tá? São padrões, você vai pegar o código fazendo de um determinado jeito. Uma arquitetura, a união desses vários padrões, a definição de como fazer. Mas você que está aprendendo não deve se importar com isso. Isso é um aprendizado que ele vem sozinho com o tempo. Com a experiência você vai precisar e você vai vir. Não tente aprender porque alguém está falando que é importante. A arquitetura é importante? É importante, mas não para quem está iniciando. Você que está iniciando, faça o aplicativo da maneira que é. Até porque, para você resolver os problemas, na verdade, para você resolver os problemas que a arquitetura resolve, né? Para você trazer esses problemas à tona, você precisa ter os problemas. Por isso que muita gente não consegue entender a arquitetura direito. Porque começaram com a arquitetura e começaram a pensar assim, mano, para que eu vou usar essas coisas? Para que eu vou usar isso? Porque ainda não passou pelo problema. Então, você tem que programar, esquece a arquitetura no começo. Depois você vai aprender sobre isso. Isso é depois, tá bom? Então, você que é iniciante, faça funcionar. Depois, quando você for aprender, você vai poder funcionar, você mantém nível e ser escalável. Essa é a cal, tá? Pare de tentar aprender tudo de uma vez, porque você não vai aprender isso nem um ano, nem dois. Você vai aprender daqui a vários anos sobre essa questão de arquitetura e precisa ter muita experiência. Tem que passar por muitos projetos para você entender algumas coisas. Então, comece devagar. Faça da maneira que você sabe, assim, na sua cabeça. Mas eu tenho que aprender vários design patterns. Não. Nenhum. Só o que você achar que você precisa resolver um problema. E você vai escalonando isso na tua vida como desenvolvedor. Beleza? Dica... Mano, segue essa dica, sabe? E aqui, eu sempre vou fazer vídeos dizendo arquitetura é importante, aprenda design pattern e tudo mais. Mas você não deve levar a sério nem o que eu falo, nem o que outras pessoas falam, tá ligado? Você deve pesar na sua realidade. E a sua realidade como aprendiz eu tenho que fazer funcionar e acabou, tá bom? Então, essa aqui é a dica que você precisa fazer. Um outro ponto importantíssimo. Sempre, quando você for colher um novo tópico sobre Flutter, analise a seguinte coisa, um novo package, qualquer coisa. Não caia nessa conversa de facilidade. Tem pessoas que estão aprendendo e estão procurando packages mágicos, tá? Saia disso. Não caia em packages mágicos. Aprenda o Flutter. Só o Flutter. Os packages que você vai utilizar é para eles auxiliarem você e não para eles fazerem tudo. Então, se aparecer alguma coisa... usa isso porque você vai fazer as coisas mais rápido. Não, o Flutter ele já é rápido o suficiente. Você não precisa de mais nada. Engraçado, eu vou dizer a real. Todos esses packages que dizem que são mágicos, que eles fazem as coisas e aumentam a velocidade, é tudo mentira. A gente que tá mais velho na comunidade, a gente sabe. Você que é novo que tá entrando, não caia nessa lenga-lenga. O Flutter é mais rápido e todas essas coisas usam Flutter e falam coisas mentirosas ali. Então sempre vai ter isso, não só no Flutter, vários outros frameworks que tem. Fuja disso. E sempre são packages bastante populares. Por que são populares? Porque todo mundo que está entrando
entra e cai nas conversas. No falso positivo, que é as coisas, nossa, não é que é mais rápido mesmo? Tipo, levanta a mão, abaixa a mão, tá vendo? Solta a mão, tá baixando, levantando. Nossa, é verdade, você tá falando certo, essas coisas. Então tem muita coisa que tá sendo enganado e muito marketing, tá bom? Aprenda o Flutter. Você, de fato, só precisa do Flutter. Aí você usa packages externos para te auxiliar uma coisa ou outra, mas primeiro você tem que aprender o Flutter. Depois você vai usar alguma coisa para te ajudar. Aí você pode usar qualquer coisa, inclusive até esses packages mágicos ali, mas que tenha em mente, você que está aprendendo, você não vai usar package mágico, não vai resolver teu problema, só vai piorar a tua situação. É igual você fazer um aplicativo o ChatGPT. Olha, ele gera um aplicativo inteiro, você copia e cola lá. Aí depois você está completamente lascado, porque você não sabe como fazer aquilo ali funcionar direito e tudo mais. Então, atenda como funciona a ferramenta, aprenda a linguagem e a ferramenta. Fuja de packages mágicos, tá bom? Esse é um ponto bem interessante. E para encerrar, gente, muitas pessoas entram no Flutter com uma ideia de mudar de vida. Um desespero enorme. Eu entendo todas essas pessoas, mas eu tenho que ser realista e falar. O Flutter é só um dos milhares de frameworks que nós temos de programação no mundo. Não é o Flutter que vai mudar a sua vida. Tenha isso em mente. Você pode aprender o Flutter ou qualquer outra linguagem. Isso não vai fazer diferença para você. O que vai mudar de fato? Aqui, ó. É você como desenvolvedor, é você pensar como desenvolvedor. É você respirar como desenvolvedor. É você entrar no mundo como desenvolvedor. Para isso você precisa estar do lado de outros programadores. É a única forma de você aprender a ser um programador. Não tô falando de ser um programador que sabe codar. Porque codar é muito fácil. Até uma criança sabe, cara. Por incrível que pareça, é simples. Até uma criança consegue codar. Agora, pensar como um desenvolvedor, você precisa estar do lado de desenvolvedores. Para isso é comunidade. Nós temos a Flutterando aqui como comunidade. Existem várias outras comunidades no Brasil. Entre nelas. Converse com as pessoas. Ah, mas eu tenho vergonha. Cara, você vai precisar perder isso. Você vai precisar perder essa vergonha. Ah, mas se eu falar uma coisa errada, eles vão cair pra cima de mim. Eu quero respeito. Cara, largue desse mimimi também. Largue dessas coisas. Você vai precisar ser forte. Você vai precisar ser uma pessoa ali que saiba lidar com as diferenças. Que não queira mudar tudo. E entenda que seu lugar ali é de absorção. Você vai ter que aprender a lidar com as pessoas. Esse é o ponto, um dos pontos mais difíceis, talvez. É você pensar como programador. É você aceitar que você precisa de network. E você tá do lado de pessoas que talvez você não queria estar. Mas você precisa estar acostumado até você aprender a lidar com isso. Esses são o seu novo grupo. Você não vai aprender sozinho. Você tem que estar do lado de outros programadores. Utilize a comunidade para isso. Essa é a melhor dica de todos. Apesar de que, se você seguir todas as dicas anteriores, você vai conseguir programar. Seguir o roadmap, você vai programar. Só tem um ponto. Se você não pensar como desenvolvedor, o seu crescimento está limado. Você precisa pensar como desenvolvedor. Para isso, você precisa estar em comunidade. Tá bom? Espero que isso tenha ajudado você. Bom, conclusões disso tudo. Falei um pouco da história do Flutter. Você já deve ter percebido que o Flutter está bem, organicamente falando assim, bem maduro, né? Organicamente, que eu falo que quando eu falo maturidade, depende das pessoas que estão utilizando, não do package não estar quebrando. O Flutter quebra. Como todo quebra, tá ligado? Se você for entrar no GitHub, você vai ver que tem um monte de issue. Então, o Flutter quebra assim como todo outro framework quebra, tá? Mas ele está maduro porque existe pessoas que vão corrigir o mais rápido possível, comunidade que está trabalhando em cima daquilo, então é muito confiável você estar no Flutter. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a Flutterando. Seja bem-vindo à comunidade de Flutter, a maior comunidade da América Latina. Eu espero te acolher bem e te ajudar bastante nesses vídeos. A maioria dos vídeos desse canal aqui é quando eu vejo uma dúvida, bastante dúvida ali recorrente lá no canal, e eu vejo e jogo lá. Às vezes eu falo sobre modinhas, né?
Mas eu deixo isso para outros YouTubes. Eu prefiro falar dos problemas da comunidade. Aqui eu não procuro fama nem nada, apesar de a gente ter um canal bem grande e tudo mais. Tem mais empresas, eu gosto de trabalhar assim. Meu trabalho não é ser influência. Meu trabalho é simplesmente ajudar você como comunidade e ser aqui o chofer para te levar para esse mundo aqui maravilhoso do Flutter e você também está em comunidade. Essa é minha missão de vida, tá ligado? É minha missão de vida. Eu espero fazer isso por você também. Acompanhe os vídeos, acompanhe o canal, acompanhe a comunidade, tá bom? O meu, a minhas, assim, o meu coração, ele se enche de alegria quando eu vejo alguém que começou no Flutter e aquilo mudou a vida dela. Mas saiba que para mudar a vida dela não é só aprender a programar, mas é pensar como um programador, tá bom? E uma frase que você sempre vai me escutar falando, nunca que eu quero ser referência, eu quero, mas a nossa frase aqui principal da Flutterando é: vamos ser referência juntos. E aí, vamos ser referência juntos? Eu, você e todo mundo que tá na comunidade, mesmo você que tá entrando, o que você acha dessa ideia? Seja bem-vindo e boa sorte.